discussão da transição de governo é qual vai ser a saída encontrada para a manutenção dos atuais benefícios sociais e provavelmente a ampliação, por exemplo, do Bolsa Família, que deve voltar a ter esse nome, segundo o que foi proposto durante a campanha eleitoral, foi prometido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E aí são duas discussões. A primeira delas é o caminho legal, se é uma PEC, uma medida provisória, como é que vai se fazer abrir essa possibilidade, e a mais fundamental é de onde vai sair o dinheiro, não é? Como é que o país vai fazer para manter equilíbrio de contas, pagar mais benefícios sociais e sem incorrer em lei de responsabilidade fiscal? É gastando menos? É arrecadando mais? Essa é a grande pergunta. Por isso que nós convidamos para falar aqui conosco hoje, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o economista Bernard Api, um dos maiores especialistas do Brasil em sistema tributário, autor de uma proposta de reforma tributária que avançou um pouquinho no Congresso Nacional, economista formado pela USP e também participou como secretário executivo de política econômica do Ministério da Fazenda durante as gestões do PT. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por conversar conosco aqui na Rádio Bandeirantes nessa segunda-feira. Bom, eu aqui agradeço o convite, queria cumprimentar os ouvintes da Rádio Bandeirantes, cumprimentar a Thaís e a Sônia. A Sônia Blota está conosco direto do Egito, ela está cobrindo a COP27, por isso, professor, só peço ao senhor um pouquinho de paciência, que às vezes o som da Sônia dá uma pequena oscilada, mas a comunicação está clara com ela até aqui. Queria começar perguntando para o senhor justamente essa questão que eu coloquei aqui na introdução. Qual é o caminho que o senhor enxerga para a manutenção das promessas de campanha do presidente eleito Lula, com a possibilidade de manutenção de algum tipo de equilíbrio fiscal no país? O governo vai ter que arrecadar mais, professor? Olha, não sei. Na verdade, o que o governo precisa mostrar é que ele tem uma trajetória fiscal sustentável. Significa que a dívida pública não pode começar a crescer de forma explosiva ao longo do governo. Se isso acontecer, o mercado perde a confiança, aí você tem efeitos muito negativos. O dólar sobe, os juros de longo prazo sobem, a inflação sobe, a economia cresce menos, o emprego cresce menos. Portanto, é importante ter essa sinalização de que a dívida pública vai ter uma trajetória que seja sustentável ao longo do tempo. A forma exata como vai ser feito isso, eu ainda não sei. O governo tem 3 instrumentos possíveis. Um deles é cortar algumas outras despesas para poder financiar as despesas que o governo está querendo criar. O segundo, obviamente, é eventualmente aumentar a arrecadação. E o terceiro, que é o mais virtuoso, mas que não pode ser usado de forma exagerada, é fazer reformas que ampliem o potencial de crescimento da economia brasileira. E aí, se a economia cresce mais e você controla o ritmo de expansão das despesas, a arrecadação cresce mais, sem precisar aumentar a carga tributária como proporção do PIB, e isso ajuda você a fazer o seu ajuste fiscal. Então, no fundo, tem esses 3 instrumentos que estão colocados, que são corte de despesa, aumento de receita e reformas que ampliem o potencial de crescimento da economia brasileira. Professor, tudo bom? Prazer falar com o senhor no Jornal Gente, direto do Egito, né? A gente está cobrindo aqui a COP27 e os assuntos de transição são os mais comentados aqui no corredor da COP, até porque o Brasil é destaque, né? Em toda a cúpula do clima, especialmente nessa. Inclusive o presidente eleito vem vindo para cá e deve discursar na plenária da ONU por aqui. Professor, eu pergunto para o senhor sobre o discurso da semana passada que assustou tanto o mercado e muita gente diz que já desembarcou, que é perigoso. Como é que o senhor viu esse discurso e se o senhor acha que esse primeiro discurso já é o suficiente para dar o tom do próximo governo? Não, eu acho que o primeiro discurso não é suficiente ainda para dar o tom do próximo governo, pelo menos espero que não seja. Acho que foi um discurso talvez com um caráter um pouco eleitoral demais ainda, de um presidente eleito. Acho que se esperaria um discurso um pouco mais cauteloso, sinalizando que sim, tem compromisso com a estabilidade fiscal.
Mas eu acho que não é um indicador. O que vai ser, nós não sabemos ainda quem será o ministro da Economia, da Fazenda. E eu acho que isso vai ser fundamental para a gente poder saber quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai ser sua equipe. Vai ser fundamental para a gente saber qual será a política fiscal ao longo do próximo governo. O que está se discutindo agora é essa flexibilização durante a transição. Alguma flexibilização é absolutamente inevitável. O orçamento do ano que vem está claramente deficitário, ele tem um monte de despesas que não foram incluídas, inclusive esse aumento de mais R$200, de 400 para R$600 do Auxílio Brasil, e ele teria que ser ajustado de qualquer forma, e a melhor forma de fazer isso é através de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. Mas o tamanho dessa flexibilização e, sobretudo, a escolha da equipe, a definição da política fiscal ao longo do próximo governo, ainda estão em aberto, e eu acho que isso vai ser importante como sinalização. O economista Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, está conosco aqui ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor, o senhor, pela configuração do novo Congresso Nacional e pela forma de ver esse assunto também de governos do PT, o senhor vê espaço para que uma reforma tributária avance durante essa próxima legislatura? Eu acho que sim. Precisa entender primeiro o que é reforma tributária. Aqui no Brasil, nós temos uma parte da reforma tributária, que é a reforma tributária dos tributos sobre produção e consumo de bens e serviços, que já tem duas propostas no Congresso, as duas são bastante boas, a PEC 45 na Câmara, a PEC 110 no Senado. E tem uma discussão sobre reforma do imposto de renda, eventualmente exoneração da folha de pagamentos, e as duas propostas são complementares, elas não são contraditórias. A sinalização do governo é que pretende avançar com as duas reformas ao longo do próximo mandato. Eu acho que existe espaço. No caso da reforma da tributação do consumo, acho que o tema já está bastante maduro. A discussão sobre essa PEC 45, a PEC 110, avançou bastante no Congresso Nacional, embora não tenham sido aprovadas. Já houve identificação de resistências, ajustes necessários para viabilizar a aprovação. E, portanto, acho que ela já está bastante madura. O que precisa é ter capital político, que o governo queira colocar capital político para viabilizar a aprovação dessa reforma. A reforma da tributação da renda e da folha de salários, acho que ela ainda está um pouco mais verde, mas também amadureceu bastante ao longo dos últimos anos, e eu acredito que haja espaço para as duas avançarem, sim, ao longo do próximo governo. Elas têm objetivos diferentes. A reforma da tributação dos tributos sobre bens e serviços, ela é fundamental para o Brasil poder crescer mais. Ela corrige distorções que fazem o Brasil crescer menos do que ele poderia. E a reforma da tributação da renda e da folha, ela tem como objetivo, sobretudo, corrigir distorções distributivas e fazer com que pessoas de alta renda, que hoje pagam muito pouco imposto de renda no Brasil, passem a pagar mais e, obviamente, se possível, desonerar ainda mais a renda das pessoas de baixa renda, sobretudo através da redução da contribuição sobre folha de salário. O senhor defende tributação de dividendos? Dependendo de como for feito, eu dependo. Esse é um daqueles assuntos em que o diabo mora nos detalhes. Mas, se for bem feito, sim, eu sou a favor. Tem prós e contras o modelo atual. No Brasil, hoje, você tributa o lucro só na empresa e não tributa na distribuição. Mas existem muitos casos em que você acaba tendo uma tributação muito baixa na empresa, porque o sistema tributário brasileiro abre a possibilidade de que você pague pouco imposto na empresa. E aí você distribui e o acionista, o dono dessa empresa, acaba sendo muito pouco tributado, a renda dele acaba sendo muito pouco tributada. Deste ponto de vista, eu acho que reduzir a alíquota na empresa e passar a tributar a distribuição é positivo, mas precisa ser muito bem feito. Se for mal feito, é melhor não fazer. Se for bem feito, eu sou a favor, sim. Professor, a gente vê o gigante que é o Brasil no exterior, principalmente num evento como a COP27. O nosso agro, o exemplo que o Brasil é em termos de energia limpa. Como é que o senhor vê a oportunidade da política exterior nesses próximos 4 anos? Acho que é uma ótima pergunta. Eu acho que a situação geopolítica mundial
E mesmo o ganho de importância da pauta ambiental é muito favorável ao Brasil se ele pudesse posicionar direito ao longo dos próximos anos. Do ponto de vista geopolítico, no mundo que está rachando, o Brasil está muito bem posicionado por ser um país confiável, um país em que tem pouco risco nenhum risco, vamos dizer, de tensões externas, e isso favorece ele como destino de investimentos. E do ponto de vista ambiental, o Brasil é um dos países que tem os maiores ativos ambientais do mundo, que pode ser utilizado para atrair investimentos também. E, portanto, o Brasil, se fizer direito à sua política interna e externa, ele pode se beneficiar desse ambiente mundial. Agora, ele não pode assustar os investidores. E desse ponto de vista, a discussão inicial que nós tivemos aqui sobre a necessidade de ter uma política fiscal que sinalize que a dívida pública brasileira não vai explodir, de que o governo não vai perder controle das contas públicas, é extremamente importante. Então, se o Brasil sinalizar que tem uma política interna consistente, que se o Brasil, nas suas relações exteriores, conseguir mostrar que é sim um destino confiável de investimentos, tanto de investimentos vinculados à área ambiental como outros investimentos, em que as empresas que querem terceirizar a produção podem vir para um país onde sabe que não haverá problemas geopolíticos com esse país. Eu acho que se o Brasil souber aproveitar essa oportunidade, a gente pode ter sim um crescimento relevante dos investimentos estrangeiros no Brasil nos próximos anos, ajudando o crescimento do nosso país. Professor, o senhor esteve no Ministério da Fazenda entre 2003 e 2009, como secretário executivo e depois secretário de Política Econômica. O senhor tem vontade, já foi sondado, de participar desse terceiro governo Lula, professor? Eu não fui convidado, acho que nem faz sentido discutir convites antes de definir quem é o ministro da Fazenda, porque quem define a sua equipe é o ministro da Fazenda. Então vamos esperar, tudo tem seu momento, depois que define o ministro define qual é a sua equipe. Professor Bernard Api, economista, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, conversou conosco aqui ao vivo nesta segunda-feira no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, hein, professor? Até a próxima. Bom feriado. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Sônia. Bom feriado para vocês também.